Vou botar um fim. Ô, pera aí, Pedrão. Não, já era. Não, pera aí, gente. Vamos lá. Senta, pode sentar. Tá, esse pode ser assim, aí eu passo, pode ser? Então vamos lá, gente. Vou apresentar. Não, Pedro. Eu vou apresentar o primeiro PET de hoje, é um trabalho do Lancet de 1999, que tentou estudar, e foi um grupo da Espanha, de UTIs respiratórias, que tentaram estudar aí se a posição em supina como um fator de risco aí para pneumonia nosocomial em pacientes ventilados. Era um trial randomizado. Opa. Então, para a gente falar um pouco do contexto, né? Então, pneumonia associada à ventilação é algo que a gente vê corriqueiramente, é a infecção nosocomial mais comum na UTI, incidências super variadas dependentes da UTI. Pediátricas um pouco menos, 4,7 por mil dias de ventilação, queimados 35 por mil dias de ventilação, e UTI gerais, as nossas aí, 15 por mil dias de ventilação. A fisiopatologia é bem básica, é resumida, então, o que a gente acredita, né? É que a colonização da orofaringe acontece, já é uma região colonizada, e o paciente fica aspirando aí frequentemente na UTI. Alguns fatores potencialmente associados seriam refluxo aí do conteúdo gástrico colonizado, nos quais o uso de antiácido e dieta enteral poderiam facilitar o crescimento. De literatura prévia, então, a gente tem esse trabalho aí do JAMA, de 93, que tentaram identificar aí 4 fatores de riscos em UTI para infecções nosocomiais. A maioria das infecções do trabalho eram pneumonias associadas à ventilação, e a posição da cabeça nas primeiras 24 horas de ventilação teve bastante relação aí com isso. Um outro trabalho, então, aí de uma... E aí, tá tudo bem? Tá mal, então... Um outro trabalho aí de literatura prévia que o meu trabalho baseou para ter a ideia de estudar isso foi essa é uma revista aí de Infecto, também é bem antiga, 1997, que tentou identificar alguns fatores de risco para infecções nosocomiais na UTI, e uma delas foi uma posição horizontal aí no leito com uma cabeceira a menos de 30 graus. Bom, então a pergunta do meu trabalho em si era qual seria a frequência de pneumonia nosocomial nos pacientes sob ventilação mecânica, que eram randomizados para posição supina ou posição semi-inclinada, que eles consideraram aí um marco de 45 graus. O método, então, o trabalho foi randomizado, foi um recrutamento de 1997 e 98, um hospital terciário da Espanha, eram 2 UTIs respiratórias, tá? Todos os pacientes intubados tinham os mesmos cuidados padrões, então eles tinham aspiração com técnica estéreo, não trocavam ventilador e todas profilaxias de úlcera de estresse variadas. A nutrição, que foi um desfecho associado importante aí para vocês, era interal para interal a decisão do médico assistente, as metas eram as padrões mesmo, tinha aspiração gástrica de rotina naquela época, cada 4 horas, e os pacientes foram classificados como recebendo nutrição interal se eles tivessem uso de dieta por pelo menos 48 horas antes do desfecho, que era pneumonia, extubação ou morte. O desenho do estudo, então, foi um randomizado, era um grupo para decúbito 45 graus, outro para decúbito 0. Critérios de exclusão eram, então, cirurgias abdominais e neurocirurgias em menos de 7 dias, choque refratário, ou se o paciente tivesse sido submetido a uma intubação prévia nos últimos 30 dias. O protocolo do estudo, então, era dividido em 3 fases. A primeira fase, o paciente era o início do protocolo, assim, o paciente admitido na UTI intubado, ou se ele tinha sido intubado na UTI, ele entrava no protocolo, era randomizado para um dos braços. Depois, o término era quando o paciente passava por um desmame da ventilação, trial de desmame, extubação, morte, extubação, morte ou alteração permanente de posição, que era mais que 45 minutos na posição da cabeceira sem ser 0 ou 45 graus. Aí depois a última fase era um segmento daquele paciente por mais de 72 horas. Lembrar que eles eram avaliados clinicamente de uma maneira constante para a suspeita de pneumonia nosocomial. A suspeita era, então, um infiltrado novo e persistente no raio-x de tórax, mais 2 dos critérios abaixo. Temperatura acima ou igual a 38,3, leucopenia ou leucocitose e secreção traqueal purulenta. O diagnóstico, então, tinha que ser confirmado, a gente fazia a suspeita, depois coletavam as amostras para confirmar microbiologicamente, com secreção traqueal, lavado ou escovado.
Alguns micro-organismos não foram considerados patogênicos, como os Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus negativa, Neisseria e Cândida. Os limiares para diagnóstico são os padrões que a gente usa geralmente mesmo, 100 mil, 10 mil e 1.000. Estatística, então, foi uma amostra de 182 pacientes para redução de 50% no risco de PAV, com poder de 80 alfa de 5. Eles estimaram uma incidência de 40% no grupo supino e tinham programado uma análise interina aí quando 50% dos pacientes fossem randomizados. Nessa análise, já o estudo foi interrompido por uma redução na frequência de pneumonia aí no grupo que estava 45 graus. Esse é o flowchart do trabalho, 130 pacientes elegíveis, 90 randomizados, depois no final ficaram só 86 que realmente completaram o protocolo. 39 no grupo que ficou na posição mais elevada, 45 graus, e 47 no grupo posição supina. Alguns morreram no caminho e outros perderam aí por conta do protocolo. Esse é a tabela 1 do trabalho. Que chama atenção, então, é que o grupo que ficou em posição supina tinha condições mais severas, assim, 94% foram considerados tendo doenças fatais, comparado com 80% dos pacientes em posição mais elevada. Tinham mais tempo de ventilação mecânica, 38 vezes 26, mais que 7 dias, e o tubo nasogástrico era mais largo na população em posição supina. Não sei como interpretar muito isso. Resultados, então, essa é a Kaplan-Meier de incidência de pneumonia, que o pontilhado é, então, dos pacientes em supina, então você vê que eles tiveram bem mais pneumonias, né? A porcentagem de pneumonia clínica deu 8% versus 34%, então 8% no grupo com posição 45 graus e 34% no supino, e a pneumonia foi confirmada microbiologicamente em 5% e versus 23%, então foi uma redução de risco aí importante, de 76%, para diagnóstico clínico e 78% para confirmação microbiológica. De curiosidade aí, só para a gente ter para o nosso dia a dia, o que eles viram de bichos na época foi, então, acinetos, proteus, pseudomonas, 5, né, Staphylococcus, enterococo e cândida, e nos outros teve também uma stenotrofomonas ali. Essa tabela aí de variáveis que eles fizeram uma regressão para ver variáveis que seriam independentes relacionadas à pneumonia associada à ventilação. Chama atenção aqui, nutrição enteral foi independente relacionada tanto em pneumonia clínica quanto em pneumonia microbiologicamente confirmada, com P significativo. E aqui a posição do corpo, né, que era o desfecho principal do trabalho. Esse aqui de fatores intrínsecos do paciente, né, que não modificáveis, então. Duração da ventilação por mais de 7 dias também é associado, independente da posição, tá? Significativamente estatístico. A taxa da admissão maior que 20, também já aumenta o risco independente. Um paciente mais comatoso na admissão, com Glasgow menor que 9, e um grau de sedação avançada, que era um score que eles usavam de sedação também desde a admissão, também eram fatores independentes associados a desenvolvimento de pneumonia associada à ventilação. De discussão, então, eles trazem um Kaplan-Meier de sobrevida, isso não teve alteração de sobrevida, a posição da cabeceira, tá? Só de incidência da pneumonia de TAV. E, assim, o que eles discutem é que a posição com cabeceira elevada é de baixo custo, e no trabalho foi associado à redução de incidência de pneumonia associada à ventilação. E lembrar que também teve associado a nutrição enteral contínua e ventilação mecânica prolongada, foram os que chamaram mais atenção de fatores de risco independentes. Não, mas é porque tem... Não é mentira. Acaba no 20 mesmo. Eu vou roubar, é mentira. Gente, meu estudo é esse, então. Viabilidade e efeito do decúbito semi-reclinado na prevenção de ventilação de PAV. Também é um estudo randomizado da doutora Christiane Nieuwenhoven, não sei se fala assim. É um estudo holandês, publicado em 2006. Bom, só complementando o que a Paulinha falou na fisiopatologia da PAV, existiam uns dados fisiológicos de que a posição mais supina, assim, diminuiria a aspiração. Né? Eles marcaram aí a dieta e viram que respirava menos. E algumas coortes, alguns estudos observacionais apontavam que isso poderia diminuir PAV, né? Aspirar menos.
Então, o primeiro estudo randomizado que teve foi da Paula, e aí foi um estudo positivo, mas tinha algumas questões assim que esse trabalho quis refazer, né? Então, era 0 versus 45 graus, e a prática não era necessariamente 0 graus na época, era em torno de 10, e aí não subia o decúbito se tivesse desmamando a ventilação ou comendo, e a posição era checada só uma vez por dia, apesar de que se saísse 45 minutos, ele já terminava a análise, ele já era excluído, entre aspas, né? E aí teve essa questão que a Paulinha falou, apesar de randomizado, teve alguma diferença na linha de base, era um estudo pequeno, foi parado antes, enfim, né? Tinha algumas questões que ficaram em aberto. Então fizeram esse estudo, que foi um estudo randomizado também, 1 para 1, era cego só para os avaliadores, eram 3 pessoas que definiriam juntas quem teve PAV, se discordância, eles teriam que entrar num acordo, num consenso. Foi feito de 99 a 2000, nessas 3 UTIs aí, na Holanda. Então, quem eram os pacientes? Todos os pacientes intubados, intubados a menos de 24 horas de admissão, que fossem ficar ventilados por mais de 2 dias. Eram excluídos aqueles que não poderiam algum dos decúbitos, por um motivo qualquer, ou que tivesse descontaminado o TGI. A intervenção, então, seria cabeceira elevada, que aí seria medida por um transdutor a cada 60 segundos e pelo menos uma vez por dia pela enfermeira. 3 vezes por dia pela enfermeira. E o controle seria o cuidado usual, não necessariamente 0 graus. O desfecho, eles avaliariam incidência de PAV com confirmação microbiológica e analisariam até PAV, extubação ou morte. Os critérios de PAV eram do CDC da época, os mesmos da Paula, então, infiltrado novo, progressivo ou persistente, com febre ou hipotermia, leucocitose ou leucopenia, cultura positiva. Se é suspeita, tinha que confirmar por broncoscopia nesse estudo, com lavado com bactéria positiva ou uma cultura com a mesma bactéria da secreção traqueal. Aí teve essa questão da Paula da dieta, né? Eles analisaram isso nesse estudo. Os 2 grupos comeram, talvez o controle comeu um pouquinho mais, e úlcera de estresse também foi para uns 70% de cada, assim. Eles usavam mais antagonista, eles usavam menos IBP na época, e a dieta era mais ou menos para 80% aí dos pacientes, vai. O N, então. Eles calcularam uma incidência de PAV na época de 25%, assumiram uma redução de risco de 40% para levar uma incidência de 15%. Para isso, eles precisariam de um N de 252. E eles planejavam análises interinas a cada 10 pacientes para ver se isso ia parar por futilidade em algum momento, assim. Esse é o flowchart. Pacientes elegíveis foram 250, que foram randomizados inicialmente, quase 110 aí para cada lado. Vários foram excluídos porque ventilaram menos de 48 horas, e no final ficou um N de 90 para cada braço, uns 180, menos do que eles pretendiam ao princípio. O estudo parou antes, né? Eu já vou falar isso, mas menos do que eles pretendiam. A tabela 1 do estudo é essa, então, pacientes idosos, né, 63 anos, uma faixa mediana aí de 25, a maior parte com doenças cardiovasculares e DPOC, de comorbidades, a maioria internado por coisas cardiovasculares ou insuficiência respiratória, e se infecção, a maior parte deles aí com 40% de infecção suspeita pulmonar. Esse aqui eu só botei, então, que o estudo foi interrompido por futilidade. Não vou saber explicar esse gráfico direito, mas vou tentar. Isso aqui é a quantidade de informações adquiridas ao longo do estudo, então, quanto mais N, mais informação eles vão tendo. Isso aqui é a chance do H1 ser positivo, assim, dessa hipótese ser verdadeira. Se cruzar essa linha, para por benefício, se cruzar de baixo, é fútil, pode parar, porque você não vai rejeitar a H0. Foi o que aconteceu. O resultado, então, a primeira coisa é que não pareceu viável, assim, eles não conseguiram alcançar 45 graus em ninguém. A maior parte da intervenção ficou em 25, 30 graus. O grupo suprina ficou em torno de 10 graus. Eles desviaram aí de 5 a 7 vezes por dia, mais ou menos, do decúbito planejado. Agora a tabela dos resultados, né? Não teve mudança na ventilação, foi igual, 20%, 16 para cada um. Não tinha P, mas eles falaram que foi igual. Ficaram entubados mais ou menos no mesmo tempo, na UTI mais ou menos no mesmo tempo, mais ou menos a mesma quantidade de úlcera de pressão, mortalidade foi igual, usou quase o mesmo tanto de antibiótico, foi igual, assim. Olha, eu tinha botado mais tempo. Mas, enfim, foi bem parecido. Aí, como eles não conseguiram alcançar o objetivo, eles resolveram fazer outras análises que eles não previam antes, que foi ver por que as pessoas não aderiram. A única coisa que teve significância foi o centro. Teve um centro só que chegou mais perto aí do objetivo. Gravidade, se tinha intubação, se estava séptico, CIRS, trauma, nada disso não foi motivo pelo qual eles não ficaram de cabeceira elevada. O autor discute, então, primeiro, que eles não conseguiram alcançar o alvo, que o que eles souberam, então, 30 versus 10 não parece fazer diferença na PAV,
A incidência foi menor do que eles esperavam, né? Eles esperavam 25, foi em torno de 18. E o que eles pensaram foi o contrário. Falou, putz, será que o decúbito elevado por gravidade facilita a aspiração? Não sei. E a diferença que eles apontaram para o estudo anterior era, eles monitorizaram mais, então será que eles ficaram mais tempo na posição do que o estudo realmente ficou? Essa questão do grupo controle aí com 0 graus e dieta, eles falaram, nossa, será que a gente não aumentou o risco de PAV nesse grupo do que diminuiu no outro? E aqui eles falaram isso de que eles analisaram por intenção de tratar mesmo, né? O estudo anterior excluiu qualquer um que desviou em mais de 45 minutos da posição. Esse não, se desviou ou não, ele foi analisado igual. E aí, minhas considerações, isso, assim, eu acho que a gente não conseguiu avaliar o que pretendia. Parou antes, foi um estudo que acabou sendo, enfim, pequeno, e eu acho que não me fechou a pressão, assim, agora não fiquei convencida nem de um nem de outro. Desculpa. Acho que foi isso. É isso, não roubei. Isso aqui era só pegar no capítulo. Um, dois, três, valendo. Para que o meu eu não vou ter que roubar tudo. Vai ter que roubar? Bom, então o meu terceiro estudo, a ideia também é avaliar sobre a posição da elevação da cabeceira em relação, e ele discute bastante em relação aos estudos prévios que ele gostaria de mudar. Então, vou ser um pouquinho repetitiva, né, que a aspiração de secreção gástrica e oral infectada, essa ideia de ser um dos maiores fatores de risco para a PAV, inclusive eles citam a questão do uso dos bloqueadores H2 que poderiam aumentar esse risco, perda dos mecanismos de defesa adversa superior naqueles pacientes intubados e a perda da tosse efetiva. E aí tem esse estudo prévio, que é o primeiro, né, o estudo da Paula, que mostrou a redução de PAV com a elevação da cabeceira em 45, e isso entrou nos bundles da época. E aí depois eles citam também o estudo da Luciana, mas que no final das contas eles não conseguiram, acabou ficando em mais ou menos uns 28 graus de elevação. Então não conseguiu responder bem a pergunta. E aí a sugestão é que o posicionamento poderia diminuir essa microaspiração, né? E que o posicionamento padrão da época ali de 2007 era em torno de 25 graus. Então a ideia é que não existiam dados sobre essa superioridade dos 45 versus 25, diferente do que o estudo da Paula apresentou com uma posição a 0 graus. Então o objetivo do estudo era a comparação do efeito da manutenção da cabeceira em 45 versus 25 graus, que era o padrão, em relação à incidência de PAV. Para isso foi feito um ensaio clínico randomizado de centro único. Os pacientes, então, eles eram incluídos, os pacientes intubados há pelo menos 12 horas, aqueles pacientes com intubação nos últimos 30 dias eram excluídos, cirurgias abdominais, com curativo a vácuo que impedisse um pouco o posicionamento, obesidade, instabilidade hemodinâmica grave, terapia de substituição renal, que a troca de posicionamento poderia prejudicar o fluxo do catéter, gestação e necessidade de um posicionamento neutro na cabeceira a 0 graus. Então, a intervenção foi 45 versus 25 graus, sendo que 25 era a prática habitual do centro. E eles avaliaram a incidência de PAV, os pacientes foram acompanhados até extubação, óbito ou um primeiro sucesso em teste de respiração espontânea, foram seguidos por 72 horas. Os outros cuidados padrão eram feitos, eles também usavam sonda nasogástrica de rotina, eles falam dessa descontaminação de trato gastrointestinal em pacientes vítimas de trauma, o cuidado com angulação cervical, troca de decúbito, aspiração com cuidado, né? Então todos esses cuidados padrão eram feitos para tentar evitar esses fatores confundidores. A definição foi feita de acordo com os critérios definidos pelo consenso da Conferência de PAV, que eu não sei se é o CEPIS esse. Mas, enfim, mesma coisa da Luciana, né? Raio-x infiltrado, febre, leucopenia, leucocitose, secreção purulenta e a microbiologicamente confirmada, então suspeição clínica, mais um micro-organismo na secreção traqueal que fosse lavado ou escovado com crescimento acima dos cortes definidos. Aí, então, 71 pacientes foram avaliados, no final das contas, depois dos critérios de exclusão, foram randomizados 56, e ficaram 29 pacientes no grupo intervenção, que seria os 45 graus, e 27 no grupo de 25 graus, então um N aí bastante pequeno, como os outros estudos também. E aí, depois de algumas perdas, né, então, ou por menos tempo de ventilação, pronado, desconforto, aqui transferência, menos tempo de ventilação, acabou ficando 17 no grupo intervenção e 13 no grupo controle, 5 desenvolveram PAV no grupo intervenção versus 7 no grupo controle,
e 5 morreram no grupo intervenção versus 4 no grupo controle. Então, N's aí bem pequenos. Os resultados, é um estudo que tem bem... Essa é a única tabela que o estudo traz, na verdade, então é uma descrição bem básica, assim, só que a tabela 1 mostrando a semelhança entre os grupos, né, predominância de sexo feminino, uma parte em torno, uma parte de 20, e eles só citam aqui antibiótico, quanto usou de porcentagem, mas não citam muito mais informações a respeito. Então, eles falam de 54% de PAV no grupo controle versus 29% no grupo intervenção, então teve essa redução de 25%, mas sem significância estatística. E desses 12 pacientes com PAV, no total, foram 9 confirmados, 3 suspeitos, com MRSA e Pseudomonas sendo os principais germes. Em relação ao tempo de ventilação, foram bem parecidos entre os grupos, então no grupo controle 63 horas naqueles que não tiveram pneumonia associada à ventilação e 172 nos com pneumonia, no grupo controle, e no intervenção 61 versus 160. E aí me chamou a atenção, 11 dos 12 pacientes com PAV estavam traqueostomizados, sendo que 5 dessas traqueostomias foram feitas antes do diagnóstico de PAV. Em relação à mortalidade, foram 8 óbitos no total, sendo 4 de cada grupo. Do grupo intervenção, então, 4 dos 5 faleceram, e do grupo controle, 4 dos 7 pacientes faleceram. Tem muito pouco, assim, eles citam só o dado, então a ideia é que seja realmente uma análise bem quantitativa só. Em relação às limitações, mesmo do que já foi falado antes, assim, um N pequeno, esse estudo é um estudo unicêntrico, vários fatores são confundidores em estudos de prevenção de PAV, né? Dificuldade quanto à definição em si do que é a PAV. Eles falam bastante de desconforto, teve alguns pacientes que foram retirados, assim, das análises pela posição de 45 graus de ser desconfortável para o paciente, então coloca como uma posição incômoda, assim. E eu senti falta de alguns dados, eles falam um pouco do uso de antibióticos, de tratamento, algumas coisas eu achei bem pouco dado, assim, para avaliar. Tinha repetido. Mas, no fim, assim, é uma intervenção fácil, né? Eles reforçam bastante que a medida da elevação da cabeceira tem que ser feita e não estimada. Eles colocam bastante que as enfermeiras costumam superestimar a elevação, de modo geral, assim, pelo que eles compararam, né, com fazer bem direitinho. E, na época, eles tinham realmente essa dúvida sobre o valor da intervenção, e eles falam bastante da questão do conforto do paciente, assim, então 45 graus parece realmente ser mais desconfortável do que os 25. Então, eles concluem que é um estudo piloto, né, que não conseguiu concluir se faz essa diferença de 25 para 45 graus, seriam estudos maiores, com poder mais adequado, para responder essa dúvida de incidência, mortalidade e conforto dos pacientes em ventilação submetidos a essas alterações de posição de cabeceira. Bom, eu vou roubar talvez um pouquinho, já avisando. Vamos lá, então. Bom, dando sequência na temática, eu vou apresentar esse RCT que é iraniano, desculpa, e que fala da mesma temática, basicamente, acrescentaram a incidência de também úlcera de pressão relacionada à posição. Então, a introdução é tudo que a gente está falando, PAV, infecção mais comum. Aqui ele citava vários fatores de risco que os meus colegas já falaram. Interessante é a própria ventilação mecânica, sedação e uso de bloqueio, né? E que isso vai impactar no desfecho com maior tempo de ventilação, hospitalização, consequente morte também desses pacientes. A gente tem várias medidas que fazem parte do bundle, né, de prevenção de PAV, e o que esse estudo vai focar especificamente é a cabeceira elevada. Mas só destacar sempre, né, umas boas lavagens de mãos, tentar reduzir o uso de sedação, menor tempo de ventilação mecânica, higiene bucal e algumas outras que talvez a gente questione um pouco. Qual que era o racional, então? A gente viu, né, com as apresentações anteriores, a gente não sabe se 30, 45 tem realmente algum impacto na prevenção de PAV, né? Os guidelines, então, recomendavam elevar, mas eles também tinham medo de você ficar levando mais, poderia estar associado ao surgimento de úlcera de pressão. Então, eles queriam ver o que no final? Comparar um com o outro e, como desfecho secundário, ver a incidência de úlcera de pressão também.
Então, um N pequeno também, 120 pacientes. Os critérios de inclusão, maior do que 18, entubado por mais de 8 horas, sem lesão medular, sem lesão de pelve instável. Excluíram quando o paciente morte, né, ficava menos de 6 horas na posição e que já tinha história de úlcera na posição de 45 graus. Eles fizeram 3 grupos, a posição usual, cabeceira em 30 e cabeceira em 45. Então, deu 40 para cada grupo. Antes deles aplicarem a intervenção, eles davam um bundle de profilaxia de úlcera de estresse, que eu vou mostrar para frente, e de PAV. E eles ensinavam a fazer a angulação certinha também para a equipe de enfermagem. Eles avaliavam com o Braden Scale a incidência de úlcera, e o CPIS foi usado na incidência de PAV no 3º dia, né? Então, das medidas preventivas que a gente tem, mudança de decúbito de 2 em 2 horas, cuidado com as áreas de pressão, trocar a roupa de cama molhada, levantar o paciente, não ficar arrastando para úlcera de pressão. Com relação a PAV, lavar a mão, usar Clorex como higiene oral e aspiração traqueal quando fosse necessário. Da estatística, bem rapidinho, RCT unicêntrico não cegado, até pela natureza da intervenção, né? Estimaram N de 35 por grupo, e aí para uma redução na incidência de 25%. Os outros foram até mais altos, eu já tinha achado esse aqui alto. E a prevalência, como era de 30%, eles recalcularam para 40 por grupo, e no final chegou em 120. Então aqui é o flowchart, não perdeu, depois que eles elegeram, eles fizeram a primeira exclusão, não teve nenhuma perda de segmento, mas até porque o desfecho foi visto no 3º dia, acho que dentro da UTI ia ser meio difícil mesmo de perder o segmento, né, o resultado. Então, uma coisa que eu achei assim, bem diferente foram as populações dentro de cada grupo, né? Então, a gente vê que cada paciente, cada grupo tinha um perfil com significância estatística diferente do paciente, né? E o grupo da posição usual tinha maior probabilidade de morrer, talvez fossem pacientes mais graves. Aqui, com relação à adesão no protocolo, o grupo 30 graus teve uma mudança de decúbito mais frequente, e o tempo foi bem parecido nos dois. Eles mostram aqui por que o paciente às vezes saía para ir fazer algum exame e tal, mas que no geral foi igual o tempo que eles ficaram na intervenção. E com relação ao desfecho, a incidência de PAV foi menor nos dois grupos, mas com significância estatística apenas no grupo 45 graus. No grupo 30 graus, eles não conseguiram atingir essa redução. 0,5. E com relação à úlcera de pressão, que era outra coisa que eles olharam, nenhum dos pacientes dos 3 grupos teve úlcera no 3º dia da avaliação, né, por essa escala de Braden. Então, assim, não sei se o tempo talvez foi insuficiente também para ver, né, e tal. As conclusões dos autores, então. Você elevar em 30 e 45 graus parece que é protetor, com significância estatística para 45, não parece adicionar risco adicional à úlcera de pressão. Eles citam que é importante ter um treinamento, um guideline de um bundle para profilaxia de PAV na UTI, mas que apesar disso era preciso realizar estudos com N's maiores, né, talvez por um maior tempo de intervenção, outras angulações, para a gente entender o real impacto da conduta, né. Aí o que eu achei? Achei um N muito pequeno, né, o próprio critério do CPIS no 3º dia já não é um critério muito bom. Se a gente for pegar que talvez, como aplicou para todo mundo assim, não sei qual que é o valor pré-teste desses pacientes, né. O desfecho, então, talvez um tempo maior, que seja mais interessante, achei no 3º dia meio curto. A amostra, achei muito heterogêneo os grupos, então talvez cada grupo represente uma população diferente. E é um desfecho difícil de analisar, né, acho que até a gente está vendo o diagnóstico de pneumonia associada à ventilação não é tão fácil igual a gente pensa que é, né? E eu achei que, assim, mudar 15 graus no ângulo, reduzir 25% da incidência de PAV, sei lá, me parece algo meio mágico demais, né? É isso. Não vou ter nada, eu tenho outro agora. Eu vou comprometer. Então, gente, para encerrar, eu vou apresentar esse trabalho do Nursing in Critical Care, que é de 2020. Também foi um trabalho randomizado,
que buscou avaliar se a diferença na elevação da cabeceira teria um impacto na incidência de PAV. Vocês viram que os resultados geraram muitas dúvidas, eram muito heterogêneos, que talvez 45 graus pudesse trazer um benefício, mas em amostras pequenas, que podiam ter associação independente com PAV, mas assim, teve revisão também que comparou 0 e 10 com 30 e 60, e tem trabalho que mostrava tipo, um desfecho de PAV suspeita e não PAV confirmada microbiologicamente. Então, tudo isso fazia eles ter muitas dúvidas se 45 ou 30 ou 0 fossem realmente ter uma diferença, e eles decidiram fazer esse trabalho para avaliar o impacto de cuidado conforme guideline, comparando uma cabeceira elevada, seja 30 ou seja 45, contra um controle habitual que fosse menor que 30 graus. Assim, ele não dizia se era 0, 10 ou 15, era menor que 30. Foi um trabalho unicêntrico, randomizado, prospectivo, de grupos paralelos, que pegou 3 braços. Ele foi em 2019, em 6 unidades, em 50 leitos. Eles calcularam que 39 pacientes seria suficiente para mostrar uma diferença com uma redução de risco bem alta, que é que eles colocaram. Eles eram pacientes intubados e em ventilação mecânica, então eles foram divididos para ficar ou em 30 graus, ou em 45, ou em menor que 30 graus, e o segmento seria avaliado por 5 dias, que era o tempo da avaliação do desfecho. Eram incluídos adultos que fossem admitidos na UTI pós-intubação, e eram excluídos quem tinha sido intubado antes, quem já tinha tido PAV antes, quem não pudesse ficar em algum nível desses 30, 45 ou 0 por outros motivos, quer seja instabilidade, quer seja drenos, pós-operatório de cirurgia abdominal, quem já tivesse PAV diagnosticada antes da admissão, pessoas que tivessem diagnóstico de obesidade ou gestantes, todos esses foram excluídos. E assim, teve uma perda de 25% de cada grupo com esses critérios de exclusão, então realmente bem compatível com os trabalhos dos outros meninos, teve bastante exclusão. A PAV foi definida como pneumonia após 48 horas, com uma nova imagem radiográfica, com uma cultura positiva, tinha que ter, então aqui era um desfecho comprovadamente microbiológico, com piora ventilatória, um aumento da secreção traqueal, eles definiram precoce com até 96 horas, eles fizeram um segmento com CEPIs diariamente, e a parte também. Na randomização, então, eles estratificaram por gênero e por idade, e eles, sabendo que sexo masculino e idade acima de 65 anos pudesse ter uma avaliação independente, eles estratificaram para isso. E no final de 5 dias, eles coletaram a cultura de secreção traqueal em sistema fechado. Os procedimentos aplicados a todos os pacientes foi uma parte que eles até valorizaram bastante no trabalho. O posicionamento do paciente e a mudança de decúbito era feita nos 2 grupos, a cada 2 horas. O banho corporal uma vez por dia. Tudo isso eram medidas que poderiam afetar se estava realmente em 30, 45 ou em 0, né? A medida de cuff, a higiene oral e a aspiração subglótica era feita a cada 6 horas. A aspiração endotraqueal só se fosse necessário. Profilaxia de úlcera de estresse só se o médico achasse que era válido. E a aferição de sinais vitais a cada hora. Aqui na avaliação demográfica dos pacientes, a gente vê que tem uma diferença de idade, eu acredito que tenha sido por conta da estratificação, mas no grupo que estava em 30 graus, tinha uma média de 68 anos, enquanto no controle, que era menos que 30, 79. A maioria eram pacientes com causa neurológica, que não tinham nenhuma doença respiratória prévia, que não tinham sido internados em UTI antes, e tinham uma parte média em torno de 22. Eles viram que teve uma incidência de 33% de PAV nos 3 grupos, acabou ficando 20 em cada grupo, né, 60 no total, todos confirmados por cultura. Ele não trouxe dados de qual que era a bactéria, nem com o de uso de antibiótico, não explorou isso. Teve mais PAV em quem estava com a cabeceira mais baixa, o tempo até a PAV não teve influência, e a maioria foi uma PAV tardia. Aqui a gente vê que teve 55% de incidência no grupo com cabeceira mais baixa, contra 25% no 30 graus, e 45 graus só foi 20%. E também só teve diferença quando comparado com o grupo de menor que 30 com o grupo de 45. Os outros não foi significativo, não foi estatisticamente significativo. É difícil, né? E aí, assim, mas pareceu ter uma tendência de diminuir a incidência de PAV nos grupos com cabeceira mais elevada, apesar da amostra pequena.
Aqui no que eles quiseram avaliar do segmento diário de aparte de CEPIs, eu destaquei aqui para ficar mais fácil de ver, no D1 e no D5, não teve uma diferença no aparte nem no CEPIs na randomização, e parece ter uma tendência de aumento do valor do CEPIs ao longo dos dias até o quinto dia, mas proporcional ao grupo, nada que chamou muito a atenção. Das implicações desse trabalho, parece que tem um benefício, principalmente associado à elevação da cabeceira a 45 graus, assim como o trabalho que a Paulinha mostrou, é uma intervenção de baixo custo. Esse trabalho realmente, ele se importou em explicar nos métodos como ele ficou fiscalizando, se estava realmente 45 graus. Eu achei que estava bem ok, tipo, a explicação dele. Não é uma intervenção farmacológica, parece que tem uma redução de PAV, foi uma amostra pequena, acho que ele superestimou, talvez, o valor da sua intervenção, mas eu até gostei dele. Eu gostei. Aqui eu só tinha 60 pacientes, achei que eu não fosse cortar muito. Mas... E Bom, acho que os 5 estudos, então, a temática, só para frisar, se a gente posicionar o paciente com a cabeceira elevada, vai ter uma redução no impacto, né, na incidência de PAV nesses pacientes. Acho que todos os trabalhos, a minha sensação, trabalhos pequenos, tá? Parece ter realmente uma associação com redução, dá para questionar, qual que é o critério de PAV e tudo, mas acho que, no geral, uma intervenção simples. Então, assim, acho que, na dúvida, acho que é algo que talvez a gente não esteja agregando nenhum risco para o paciente e pode estar agregando benefício. Então, apesar de não serem trabalhos grandes, de muita qualidade, eu acho que é racional, acho que dá para ir usando enquanto a gente tiver a evidência apontando para esse lado. Lembrar só que a gente tem outras coisas que talvez também sejam tão importantes ou mais importantes do que isso, né? Mas a minha sensação é mais ou menos essa, professor. Esses meus colegas querem. Eu concordo com o que o Fred disse. Eu acho que todos tiveram a tendência de diminuir um pouco a incidência, exceto o da Lu, né? Se não me engano. Isso foi igual. É que eu só acho que não os extremos, né? É verdade. Os extremos talvez não sejam bons, porque, assim, primeiro que eu acho que deixar 0 grau, igual o meu trabalho fez, deve ser mais confortável do que ficar 45 graus. Sim. Então, e eu não acho que é o que a gente faz, não se fazia na época, foi só pelo trabalho mesmo. Exato. E não é o que a gente faz hoje em dia. 45 graus, assim, também acho que de risco para o paciente em si, de coisas orgânicas, não me parece agregar nada, mas talvez o desconforto. Então, o que talvez seja o mais importante para paciente, pelo menos que a gente não consegue acessar, lembrar disso, que pode estar desconfortável a posição. Agora, então eu acho que assim, não deixar 10, mas deixar 20, 30, é algo que não tem nenhum custo, me parece até confortável, pode ser que eu esteja pensando em mim, mas eu acho que evita uma complicação aí grave para a gente, né? Relativamente comum. As incidências foram baixas, né? O meu trabalho foi 15%, 20%, que o da Flávia foi o que teve mais, 40%. Eu não sei como está a nossa aqui, professor. E lembrar que, assim, aqui tá falando só de pneumonia associada à ventilação. A gente tem muita traqueobronquite também. Então, que eu imagino que a fisiopatologia seja parecida, inclusive, talvez seja só um estágio pré, né, que se a gente conseguir barrar aí todas essas complicações com uma intervenção simples e barata e que não traga desconforto para o paciente, acho que então, depois do PET de hoje, talvez é uma coisa que eu vou checar nos leitos, assim, não tá em decúbito do 0, tá um pouquinho elevado, tá ótimo, acho que é isso. Principalmente desentubado. Eu acho que além da definição de PAV ser difícil, né, por si, é difícil garantir que as variáveis, os confundidores estão garantidos, que está mantendo, tipo, tem trabalho que nem mostrou que conseguiu dessa diferença. O meu trabalho, ele não mostrou, tipo assim,
conseguir deixar diferente. Por isso que eu acho que eu gostei dele, porque ele foi mais real, assim. Vamos tentar adequar o resto dos cuidados, tentar fazer essa intervenção, porque, gente, como é que a gente vai garantir? Vai para tomo, demora 2 horas para ir voltar daqui, que passa para a marca que volte, tipo, é difícil mesmo. Mas, eu acho que como ele é mais recente, eu me senti mais valorizada no trabalho, tipo, na minha realidade, por conta da definição de PAV, que é muito mais o que a gente faz hoje. E a minha conclusão, diante de tudo que a gente viu, é que eu deixaria pelo menos 30, assim, desses pacientes. Dá vontade, sabe? A menos que esteja desconfortável. Aí a gente abaixaria. Todos os trabalhos teve muito critério de exclusão. Isso me chamou muito a atenção. Tipo, eu acho que a maioria dos nossos pacientes ia ser excluído. Tipo, os nossos pacientes das UTIs clínicas. Mas, de qualquer forma, assim, acho que evitar cabeceira muito baixa, que nem a Paulinha falou, é o que eu faria. De preferência, pelo menos 30. Se aguentar 45, tá bom, mas senão não me dói muito, não. Catéteres diários na femoral, aí vai de 45, não dá, né? Não é pouco, né? Curativos, essas coisas que a gente Eu só acrescentaria, assim, não sei o que vocês acharam, que eu penso um pouquinho como o Fred, assim, eu não sei se é 10, 15 graus que vai fazer diferença, sabe? Não sei nem se a gente conseguiu separar muito realmente. O meu foi o que pensou em ver viabilidade de ser feito. Tudo bem, ficou uns 30 e uns 10, mas, putz, sabe? Não sei, assim. Eu concordo com tudo, acho que é uma coisa fácil e tal. Não tem tanto valor, talvez, sim. Não sei, tem muita coisa confundindo junto. Acho que não precisa. Sei lá. Sabe que eu sou policomorbida, né? Várias internações e várias coisas. Cara, eu gostava muito de dormir acima de 30 com a cabeceira mais sentada, assim. Então, não sei se é assim, claro que deve ter pessoas que vão se incomodar muito, mas eu até preferia. Eles eram excluídos, quem não queria ficar. Só uma coisa assim, acho que concordo com todo mundo, assim, eu fiquei um pouco menos incomodado com os critérios de exclusão, que me parece mais só para fazer viável o que ele se propôs de ficar muito tempo na posição. Você tem, às vezes, paciente que tem gestante ou que tem um cateter e tudo, talvez tivesse mais tendência a ele não ficar na posição e se atrapalhar o estudo. Acho que é uma pergunta bem importante, sim, da PAV, é uma tristeza ver N's muito pequenos, né, que acaba dando muita dúvida. Teve um que no final era 8 versus 9 pacientes, que tem um é 50% a mais, é muita coisa, né? Então fica difícil da gente ver. Acho que, para mim, tipo, 0 grau não. Alguma coisa no meio, ali entre 30 e 45, parece ser razoável e daria para a gente adaptar aos pacientes, né? Tá confortável em 45? Também talvez eu fique confortável com ele em 45. Não tá, também não vou ficar maluco porque ele está em 30 ou porque ele está em 25, talvez um pouco mais elevado seja melhor, mas qualquer grau de elevação talvez tenha algum benefício, né? É a minha impressão. Ficar usando os CIPIs como rastreio para a PAV. Alguns trabalhos que usaram. Tentar objetivar o extremamente subjetivo. O diagnóstico PAV não é uma coisa fácil de fazer. Não é mesmo. Você fala assim, tem objetivamente uma marginose. Quer dizer muita coisa, né? Olha, o diagnóstico PAV é um negócio complexo. O anátomo patológico não vai fazer, só vai fazer diagnóstico público. Com certeza, se tiver imagem, infiltrado neutrofílico, tiver bicho que cresça ali e cresça no sangue. Acho que não tem dúvida que é uma palma. Fora isso, é complexo. Ó, gente, vamos pensar o seguinte. Tem várias coisas para a gente conversar sobre PAV e profilaxia, mas vamos focar num aspecto só. Qual é a provável fisiopatologia da PAV? Objetivamente. Aspiração e microaspiração. Tanto insuflado diminui a chance? Com 0 chance? Por que não?
tem os períodos de descalibração, perde pressão, mas para a gente tem um mecanismo automático para manter continuamente ali 25 litros por 5 minutos. Só lembrar que assim, a grande associação com o PAD começa a cair na média a partir de 27 ideal. Tá? Então, lá, deixa 30 centímetros lá. A gente continua tendo PAD, né? Porque os calibradores automáticos eles não foram incorporados dentro de por que vale? Perfeito. Assim, tem dois estudos interessantes nesse sentido. Um do professor Todd. Ele pegou um cano de PVC, insuflou o cuff dentro, calibrou e colocou o dimetileno em cima. Primeira coisa que chama atenção, quando você insufla o cuff, aparecem dobras. Essas dobras, quando você põe o dimetileno, ela começa a escorrer para baixo. Tá? Só para dar uma dica da importância disso, lembrar que assim, tem gente que usa zip. Por exemplo, isso para a gente parece até um pecado, né? Os franceses usam, os espanhóis usam. Zip, pelos espanhóis, o único estudo randomizado que tem que é de qualquer método, que é zip versus qualquer tipo, zip teve mais parte. Ponto. Mas por que a importância da pressão respiratória como positiva e baixa? Qual a correlação de uma coisa com a outra? Só lembra que assim, quando a gente faz uma pressão, quando vai puxar o dente de pressão suporte, vai fazer pressão negativa, quanto mais pressurizada a traqueia, maior é o gradiente infracuff e supracuff. Quanto menor esse gradiente, toda vez que o dente puxa, teoricamente maior vai ser o fluxo de secreção de cima do canto para baixo do canto. Talvez seja essa aí, tá bom. Onde que vem a secreção de açúcar? Provavelmente não. Da boca, certo? Da boca você colocar o dente de carne 30 graus, 10 graus. Então assim, vamos começar a pensar lá de trás. Só pra deixa eu mostrar uma coisa para vocês, deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Você sabe que assim, um dos grupos que mais estudou e ainda eu vou mostrar para vocês. Vou achar claro. Vou mostrar para vocês um estudo. Tá aqui, é primeiro. Só não sei se eu vou conseguir abrir. Mas assim, foi em porcos, tudo bem. Mas qual que é a proposta dele? É do professor Theodor Kolobov. Faleceu esse ano passado. Ele... o professor Kolobov foi o orientador do Gattinone. Assim, é um cara para a gente respeitar. Você vê que assim, tem uma italianada, aparece ele. Né? Então, mas o desbravador desse caminho Itália, Estados Unidos, foi o professor Gattinone. Mas enfim, olha só o que eles fizeram. Então, eles colocaram o animal de cabeça para baixo, de cabeça para cima. E variaram o tempo que ele ficava ventilando. Tá? Variavam se tinha introdução ou não de secreção de dieta. E todos, de preferência, o máximo de ventilação espontânea possível. Né? Isso é uma coisa importante, gente. Assim, a gente não sabe todos esses estudos, quem estava sedado, quem estava parcialmente sedado, quem estava profundamente sedado, quem estava em ventilação espontânea ou não. Que provavelmente isso faz diferença. Quantos doentes vocês não viram, principalmente agora no Covid, que é o sedado paralisado? Você tirava o bloqueio neuromuscular e começava a tossir e a secreção até a alma dos pacientes. Eles conseguiam mobilizar. Provavelmente isso faz diferença, deve ser um confundidor que a gente não tem bem mensurado. Né? Mas olha, isso aqui é só para a gente ter uma ideia da angulação. Ó. Aqui a cama está 0 graus, só para a gente ver todas as angulações. Tem lobo que está acima da linha de drenagem, vamos dizer assim, a linha mais baixa, o vale do sistema de drenagem de secreção, e tem alguns canos que estão acima. Nessa posição, não sei se chama laringe, né, mas a coisa que parece laringe do animal está aqui para cima. Tá? Acho que tem um desenho aqui.
Ah, isso aqui, ó. Olha que legal. Então, aqui do lado esquerdo. Vamos começar do lado direito. Não, do lado direito, olha só. Presta atenção. O que a gente tem aqui é o peso no final do experimento. 72 é traqueia para baixo, 72 horas. Traqueia para baixo, 72 horas. Traqueia para baixo, 168 horas. Traqueia para cima. Traqueia para cima é sentado. Traqueia para baixo é cabeça para baixo. Tá? Então, olha, quando a traqueia fica para cima, o peso aumenta. Interessante, né? Por que o peso ia aumentar? O pulmão, desculpa. É o peso do pulmão. E provavelmente isso aqui ficou escorrendo um monte de coisa, ficou inflamando o pulmão, ele foi demaciando, né? Ó, 168 horas, aqui é 72, tá? Tem um misto, mas a maior parte é 72 horas. 168 horas, que dá 7 dias, né, de ventilação, o peso, enfim, ficou bem menor do que essa moçada aqui de cima, tá? Aqui, isso aqui são as unidades que cresceram, eu acho que tem uma tabela, eu acho que tem uma tabela que fala os bichos que cresceram também, tá? Mas olha, isso aqui são nas diferentes partes do pulmão, mas ó, traqueia para baixo, traqueia para baixo, traqueia para baixo, azul é cultura de secção traqueal externa. Interessante, né? Traqueia para cima, aí começa a aparecer uma bicharada. Vou crescer aqui. Esse aqui, ó. Não vi esse negócio? Ah, tá. Perfeito. Então, ó, traqueia para baixo estão todos aqui embaixo. Traqueia para cima está aqui. Aqui tem uns bichos. Cada letrinha dessa aqui, acho que é um bicho, né? É isso aqui mesmo, ó. Então, os bichos que cresceram estão aqui embaixo. Olha só. Até aqui a traqueia para cima. Traqueia para baixo, cresceram bichos aqui de vez em quando. Pessoal, gente, só para confundir a ideia mesmo, né? Porque assim, tem muita coisa que desce para os pulmões que vem lá de cima. O estudante está acordado, está tossindo, está engolindo. Desde que está engolindo, talvez seja o que mais se protege. Isso a gente não leva em conta, é um confundidor também. Engolindo com o tubo. Tá? Ó, baseado nisso, isso aqui então é do professor Theodor Kolobov. Acho que todo mundo conheceu o Otávio? Todo mundo conhece o Gravity PAV? PAP, na verdade. Vou mostrar para vocês um trial, que foi um trial multicêntrico na Intro Brasil também, tá? Que o Otávio é um dos autores, né? O Otávio atualmente ele mora em Barcelona, ao redor de Barcelona. Ele é intensivista, tá? Pois é, PAP. O que eles fizeram? Já que tem essa suspeita de que se eu deixar a cabeça para cima pode diminuir a aspiração, mas pode aumentar a IBM, pode continuar aspirando, e tem um monte de confundidor no meio, o que eles fizeram? Botaram os ventos 5 graus para baixo, 30 graus para o lado direito. Tá? Então, se é desconfortável ficar 45, imagina com a cabeça para baixo. Né? Bom, o Gravity PAV é esse aqui. Jean-Louis de Libassi. O Otávio é um dos primeiros autores aqui. Sumiu. Eu acho que quando abrir aqui deve aparecer. Mas enfim, não mudou PAV. Mudou PAV microbiológica. O Otávio está aqui. Ó. Tá? Só para aumentar um pouco aí a taxa de confusão no meio. A incidência de PAV aí de VAP e PAV nesses trials que a gente viu era relativamente alta, né? 24% para cima. A densidade, pelo menos da GS, desses últimos, ela vem caindo nesses últimos anos. Mas assim, ela está abaixo de 10 por mil, né? De 10 eventos por 1.000 pacientes dia em ventilação mecânica. Assim, está igual dos europeus, não está igual dos norte-americanos, que é meio, porque, olha, meio, segundo, pelo menos o Pedro Polva, que é um português, ele fala assim, olha, isso é impossível, gente. Então, eu não sei o que os norte-americanos estão fazendo, mas isso é impossível. Tem mais uma coisa, gente. A gente fala, o dente tem PAV, o dente está usando antibiótico, a gente sempre cai nesse assunto, né? Mas são coisas diferentes, mas muito parecidas. Bom, se o dente não tem PAV, não tem infecção de catéter, não tem infecção nada, não tem infecção em canto nenhum, por que está usando antibiótico? Então, assim, dizer quem está usando antibiótico e não está usando antibiótico é uma coisa importante. Vou falar para vocês, a AGS, foram 478 pacientes com Covid.
11 PAVs diagnosticados, só que 100 pacientes com antibiótico. 100, um quarto deles. Não certo isso, né? Então, assim, provavelmente teve mais PAV do que a gente está reportando. Tá? Bom, então, assim, tudo isso é para chegar à conclusão que a aspiração é importante, mas o estômago não é a única fonte de secreção para ser aspirado. Tá? Então, tem um certo racional, se eu deixar a cabeça para cima ou para baixo, de funcionar ou não. Nos estudos que vocês viram aqui, acho que qual que vocês julgariam melhor? Que envolveu um maior número de centros, que teve um desenho mais homogêneo? Foi da Luciana, né? Os outros, unicêntricos. Só lembra que unicêntrico, assim, é muito fácil a gente achar coisas extremamente amplificadas, né? Coisas que não existem, mas ainda amplificadas. Então, assim, acho que essa é uma crítica que a gente tem que ter. Então, se a gente for somar tudo isso, olha, 0 grau parece ser tão deletério assim? Pode ser que seja. Acho que isso a gente tem que pode ser que seja deletério. Apesar de, do ponto de vista de fisiopatologia, pode ser neutro também. 30 graus ser diferente de 0 graus não faz muito sentido. Né? 45 pode até ser que sim. Mas o que a gente tem aqui é se tem alguma angulação que talvez faça diferença, 45. Tá? Se alguém fizer algum estudo grande agora e vier com a história, olha, não faz diferença nenhuma, vai ser surpresa para vocês? Vale a pena, que vocês estão falando, ficar batendo boca por todo mundo porque o dente está 44 graus? Gente, o que são 45 graus? Vocês prestam atenção se o ombro está para cima da grade do paciente? Na grade lateral? 45 graus é isso. Lá no GS eu garanto, vocês vão lá agora, está todo mundo abaixo de 45, desentubados, tá? É muito sentado 45 graus. É porque o dente fica escorregando. Né? Então, assim o estudo que a Luciana apresentou dos holandeses me parece bem realista. Né? Assim, os vezes ficaram para cima, assim, 20 graus não fez diferença para 10. Acho que isso reflete bastante o nosso dia a dia. Mas, se você quer falar assim, olha, estamos fazendo uma coisa bem feita, que talvez faça diferença, ele era por 45. Acho que, bom, enfim. De posicionamento, basicamente é isso aí. Olha só, o gráfico de Pablo eu falei, que a única diferença foi diagnóstico com cabelo. Ah, tem a foto do... a cabeça para baixo e virada para o lado. Bom. Gente, assim, a ideia desse Petiacult era a gente, assim, vocês viram 5 dos 7 estudos randomizados, os outros eram um pouco piores, por isso que eu comprado e dava tempo. Né? E, assim, a qualidade não é boa da evidência que a gente tem. E, assim, isso é um dos primeiros itens de qualquer bundle de prevenção de parto. E fala que teve mais de 30 graus. E aí você fala, mas pô, 30 é igual a 10. Ah, não, todo mundo fala 30 acabou. Né? Então, assim, certo? Assim, o que eles preconizar é 45, não 10. Não 30, tá? Bom, tá bom. Gente, seguindo nesse raciocínio, diga, Paulo. Ah, tem sim. Boa, ótima pergunta. A gente tem 5 estudos randomizados para a prona. PS1, PS2, o primeiro do Claude Guerrin, o do Jesus Vilar, que é um espanhol, e o Proceva, por último. Já coloquei de novo, como sempre francês. Dos 4 primeiros, quando você junta os dados de uma meta-analítica, nível de estudo, não nível de paciente. O PAV foi menor que quem ficou pronado. No Proceva, quem ficou pronado infectou mais. Repete a ideia. Ficou mais tempo pronado. Vocês entenderam? Isso. Exatamente. Isso são desfechos competitivos, né? Os doentes que sobrevivem mais têm mais chance de ter PAV. Então, quando o grupo que ficou morreu mais, isso vai haver chance de ter PAV. Quando você corrige com o desfecho competitivo, o PAV foi igual. Mas, até o 4º estudo, os pronados infectaram menos. Tá? E, realmente, assim, para que ela fica para baixo, né? Pelo menos uns 4 a 5 graus de angulação se a gente ficar a 0 graus. A gente inventa de pronar e deixar a cabeça para cima.
Certo. Isso é assim, por onde a gente não está pensando nisso, né? Porque muitas vezes a gente deixa. Durante o Covid, você vai ficar mexendo, até achar uma posição que ele fica oxigenando bem. Né? Não é outro motivo. Oxigenando bem essa para você ter. Você incomoda. É realmente assim, a incidência de intolerância de sair pela boca é maior. Cara, tem uma hora que todo mundo acostuma. Então, assim, de crono é isso. Olha, vamos fazer um exercício, gente. O que vocês conhecem? Vamos começar dos mais importantes para os menos importantes. Pode evitar parte. Vou pular isso. Vou pular o mais rápido possível, então vou pular isso. Oi? Higiene da cavidade oral. Ó. Ó, e isso que a Ana está falando e a Flávia está falando foi o tema do coral, né? Mas qual que era a hipótese do coral? Que o pessoal pega a clorexidina, joga na boca e não limpa. O ideal era tirar as crostas e limpar de verdade. Tanto que eles fizeram uma campanha educacional de como limpar a boca e tal. Depois randomizaram, colocaram no clorexidina. Não fez diferença colocar clorexidina. Então, assim, a gente não sabe se limpar faz diferença. Mas limpar com ou sem clorexidina não faz diferença. Tá? Então, assim, a cavidade oral limpa, assim, pelo menos para o dente não ter aquele cheiro ruim. Isso é fundamental, né, gente? Que mais? Ó, primeiro de todos. Esse é o que funciona. É lavar as mãos. Perfeito. O que mais? Oi? Técnica estéreo. Então, sabe que isso não foi testado até hoje, né? Tem alguns serviços que usam que a incidência muito baixa de infecção que estão técnica não estéreo. Então dá para jogar que é junto isso. Nossa, aspirar. Aspirar para quê? Aspirar o tubo. Aspirar o tubo. Randomizada quando é respiração forte. O tubo, a ação de respiração, que é a ponta do tubo ou até a traqueia. O menor nível de sedação possível, né, para pegar a paciente. E dar uma opinião de estudo. Bom, vamos lá. Então, ó, o que a gente viu até agora? Limpeza oral, posicionamento, talvez, lavar as mãos, acho que lavar as mãos, né? Essa é a higienização. Ele ajuda muito a fazer a higienização oral. Então, a gente aspira. Ou a gente dá para ele o aspirador oncológico, a aspiração supracutânea tem isso isoladamente um estudo só. Se você pegar, acho que são 8 estudos randomizados agora, metanaliticamente parece que diminui a assistência de parto. É um pouco caro, a monta de efeito não é grande, então, assim, serviço como o nosso, isso vale a pena. É por isso que a gente tem que ter associação, tá? Ninguém randomizou isso. Só tem associação de parto. Umidificação ativa HME, faz diferença. A gente viu aqui que o professor ele faz questão de colocar nos textos dele. Não trocamos o circuito por 7 dias. Vale a pena trocar o circuito? Cada 72 horas, 48 horas, 7 dias, durante toda essa dia. Não vale, isso não faz diferença. Teoricamente, quanto menos a gente violar o sistema, melhor. O que mais, então? Vamos lá. Tração supracuff, limpeza oral, posicionamento.
Os condensados, todo mundo associa pouco, mas assim, quando você mantém o mais limpo possível, aparentemente não tem muito efeito na infecção funcionais. Sim, não faz diferença. Aumenta o custo não faz diferença. O que mais? É que assim, atualmente acho que o preço deu uma diminuída. É um negócio, agora, durante a pandemia, é um negócio absurdo. A gente usava o traquicare mais para proteção da equipe do que para o traquicare no começo, pelo menos, ele era muito caro. Agora eu não sei te dizer quanto. Isso é uma coisa para fazer análise de custo-benefício. Essa é uma coisa que talvez, se não tiver efetividade, mas o custo cair, já vale a pena fazer. Né? Ou às vezes até o preço ficar igual, já vale a pena ter para diminuir a carga de trabalho. É uma terceira variável que a gente não mede no objetivo. Mas que mais? Os neurológicos se incluem nas primeiras 48 horas. Vale a pena dar antibiótico? Profilático? Não tem 2 estudos randomizados que diminuem a infecção? Linda, que eu esqueci o nome dele. Parado. O neurológico, assim, o primeiro que era o professor de Torres desenvolveu trauma de crânio também, mas em geral pós-parado. O do Neném foi favorito. Do Antônio Torres, você está apontando o Antônio Torres porque é o primeiro estudo dele. Tá? Era uma cefalosporina. Não era cefalotina, isso era um primo irmão. Mas o antibiótico é uma coisa que pode diminuir. Olha, tudo impregnado com prata. Tem um estudo do JAMA que diminuiu o PAD e nos serviços que tem já a incidência de PAD relativamente controlada, relativamente baixa. O shaver de tubo. Ninguém mostrou ainda relativamente. O que a gente tem? Lavar muito baixo, lavar rápido, lavar as mãos, talvez deixar o decúbito mais para cima, talvez limpar a boca e talvez aspiração superior. As coisas que a gente tem para... Olha, parece que diminui. Mas acho que assim, é uma monte de coisa pequena, não muda a mortalidade, está diminuindo, a gente tem incidência de resistência alta. Pesando tudo isso, acho que não é a melhor coisa que a gente fazer. Eu acho que entra nesse bolo, isso não é ideia. Bolo, não bolos. Oi? Isso não tem não, cara. Você entra na higiene de boca. Vocês costumam ficar esse aqui no não vai querer começar a tentar ver ele tossindo ali, os dois, né? Interessante. Bom, então, mas ó, só para levar para casa, né? Existe um curso de evidência, ele não é forte. Se alguém vier com um estudo enorme agora mostrar que não acho que vai ser nenhuma novidade, é possível deixar elevado. Se você quer realmente, o ideal é deixar assim, 45. Tá bom? Vamos embora, né? Vamos lá. Gente, tem alguém em casa aí? Tem o Pedro ali.